ocorrer com ela ontem. Eu vou responder, eu vou fazer um slidezinho e vou pedir para o Sérgio compartilhar com vocês, ou fazer um aqui de texto, tá? As perguntas todas são pertinentes, tá joia? E eu poderia aqui responder aqui, mas a gente não vai ter tempo. E aí o Guilherme deve estar aí, não está, Guilherme? Está aqui. Estou aqui sim, professor. Assim, então o Guilherme vai continuar compilando para a gente as perguntas básicas, ele vai responder também. Tá joia? Então, Sérgio, eu acho que nós já podemos começar. Vou esperar a sua gravação. Tá, pode começar sim, já comecei a gravar. Ah, ok. Você não está gravando direto via Google Meet, não, né? Tá ótimo. Tô gravando via Google Meet, apareceu aqui já, recordo. Tá ótimo. Tá bom, gente. Então, nós vamos continuar aqui falando sobre a parte de epidemias, né? Então, bom, a aula passada foi bastante extensa, né? Que, na verdade, a ideia era passar uma mensagem mais completa possível para vocês da ideia de redes, tá certo? Então, eu evitei abusar um pouco da matemática, tá? Mas acabei usando um pouquinho, não tem jeito, né? Que modelagem epidêmica, ou qualquer tipo de modelagem, né? Que você faz do sistema, você tem que entrar na matemática. E hoje eu vou continuar falando de um assunto bastante básico, tá? Que é a questão de modelos epidêmicos em redes complexas, né? Aqui eu vou focar em um problema específico, tá certo? Embora a ideia aqui seja a gente aprender o maior número de coisas possíveis, mas se vocês entenderem a filosofia por trás desse problema que eu vou comentar com vocês, vocês vão conseguir seguir, né? Então, do conteúdo da aula passada, que a gente não teve tempo de cumprir, foi apenas a apresentação de alguns modelos, né, da literatura, que eles são disponíveis. Então, eu coloquei nos slides compartilhados com vocês. Vocês podem dar aqui uma olhadinha, né? E nas referências lá, bibliográficas que estão indicadas no final lá do slide, você vai encontrar também todos os detalhes sobre esses modelos. Tá? Eu vou usar em particular um deles aqui, né? Mas eu só vou mencionar o nome dele na hora que eu for mostrar alguns resultados, tá joia? Então, bom, repetindo os agradecimentos aqui, porque isso vai depois para a prestação de conta, né? Então, as agências de fomento que estão financiando essa pesquisa, tá? E, bom, a aula de hoje que eu tinha preparado para vocês, ela é uma aula muito extensa, né? Eu precisaria de pelo menos umas 4 aulas para poder falar, tá ok? Então, um tema que eu quero falar, que eu acho que é muito importante que num curso avançado como esse, é essa parte que está em vermelho, mas é impossível comentar isso hoje. Eu vou tentar incluir alguma coisa, pelo menos uns 15 ou 20 minutos, na próxima aula para falar desses tópicos mais avançados em epidemiologia. Porque os tópicos que eu vou falar hoje, eles já estão bastante, vamos dizer assim, avançados. Quem fez as aulas do Roberto, imagino que a grande maioria fez, vai ajudar muito, porque vocês já aprenderam uma boa parte da linguagem. Então, hoje, o que eu vou tentar fazer para vocês é apresentar algumas ferramentas de simulação, tá, e de análise de processos epidêmicos em redes complexas, em modelos em particular, ou discutir teorias, tá, e falar, pelo menos, eu fiz slides bastante extensos nessa parte, mas eu vou passar um pouco rápido, que é a parte de simulação estocástica, tá, que eu acho que é muito importante em redes complexas, e tem algumas complicaçõezinhas, tá, que aparecem quando você vai estudar sistemas que são muito grandes. Então, essa é uma das especialidades aqui do nosso grupo de Viçosa, né, que é fazer simulações estocásticas em redes muito grandes. Tá? Então, esse é o escopo da nossa aula de hoje, ok? Então, nós vamos começar aqui com uma introdução, né, bastante geral, né, de epidemias em um mundo conectado, né? Então, boa parte do que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, a motivação inicial desse problema não foi nenhum problema de epidemia de doenças infecciosas, né? Foi um problema de tecnologia, que era vírus de computador, que é o trabalho lá que eu comentei na aula passada, seminal lá do pastor Satoras e do Vespignani. Aqui eu estou mostrando aqui um exemplo, tá? De uma rede moderna, tá? Onde a epidemia é extremamente importante, que são vamos dizer assim, os vírus, né, que você transmite via Bluetooth, né? Eles têm um nome técnico para isso, que
que é malware, mas é vírus, tá certo? Coisa que te incomoda, tá? E esse processo, ele se dá por proximidade, né? Ou seja, quando os celulares ou dispositivos eletrônicos estão próximos, e aqui ele está é um telefone que está infectado, que está com vírus, né, e o antivírus não está funcionando, ele pode transmitir para todos esses telefones que estão na redondeza. Que é um processo parecido com o que acontece com o vírus, né, de infecção de doenças, né, infecciosas, porque é um processo que se dá por proximidade, por contato, né. Você vai pegar, por exemplo, a Covid-19, se você chegar a uma certa distância de alguém e essa pessoa emitir gotículas, tá, com partículas de vírus, e você inalar essas gotículas. Esse é o principal meio de contato, tá. E a questão de telefones é parecido, né. As pessoas se movem com seus telefones e por Bluetooth você pode transmitir o vírus, tá. Esse aqui é o trabalho que eu comentei com vocês, que foi o primeiro a introduzir essa ideia, né, de estudar isso dentro do contexto de computadores, e vai ser um dos problemas que nós vamos abordar aqui com mais detalhes, né. Vamos falar bastante sobre, não especificamente sobre esse trabalho, né, porque esse trabalho deu origem a toda uma linha de pesquisa, né, tem inclusive um review que eu tenho que incluir nas referências, tá, que com esses dois autores e mais alguns colaboradores, onde eles fizeram uma análise apenas da literatura de modelagem de processos epidêmicos, tá, em redes sem escala, em redes aleatórias em geral. E você vai ver que é uma literatura extremamente extensa, tem livros, textos que falam apenas sobre isso, tá, então um tema bastante amplo, e nós vamos discutir aqui algumas coisas fundamentais, tá, para iniciar quem trabalha com isso. Só que epidemia, né, é importante a gente lembrar, né, embora nosso foco dessa escola seja doença infecciosa, mas epidemias, essa estrutura que nós aprendemos aqui, ele se aplica não apenas a doenças infecciosas ou vírus de computador, mas vários outros tipos de contágio. Tá? Por exemplo, espalhamento de informação, né? Você tem aqui uma figurinha mostrando a rede do Facebook, que é gigantesca, né? Hoje eu nem tenho noção de quantos usuários que são, mas são dezenas, centenas de milhões de usuários. Tem outras redes que são mais populares que o Facebook hoje, né? Que por exemplo, o Instagram, tá? E assim vai, mas a gente sabe, né, que a informação propagada nessas redes, né, ela interfere o processo de opinião aqui das pessoas. Então, você recebe uma mensagem sobre um determinado conteúdo e você pode começar a transmitir aquela mensagem. Então, isso tem impactos, né, isso mudou o destino aí de vários países. Por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, em 2016, teve uma contribuição muito forte, né, do debate feito aqui na internet, no Brasil, em 2018, também, tá? O Brexit, que foi um fenômeno também que aconteceu recentemente, também teve a questão de espalhamento de informação. A gente não pode esquecer do impeachment, né, da Dilma, que foi um processo coletivo extremamente intenso, que aconteceu em 2016, né, começou antes, mas culminou em 2016, que houve, de fato, uma grande interação entre as pessoas via redes sociais. Um processo de espalhamento de informação que é muito parecido com um processo epidêmico, parecido, quer dizer, mas você guarda várias diferenças, né, é óbvio, mas o ferramental teórico que vocês vão aprender aqui comigo, vocês vão ver uma introdução, também pode ser usado para isso. E no contexto que nós estamos interessados aqui no nosso curso, é o discurso, por exemplo, dos antivacinas, né? Que, por incrível que pareça, isso surgiu com muita força nos últimos anos, né? Apesar da vacina ter se mostrado eficiente para erradicar, para controlar e até erradicar várias doenças, nos últimos 10 anos começou a voltar doenças que antes eram consideradas erradicadas, por exemplo, na Europa, né? E por causa desse movimento de antivacina, que de uma pessoa convencer a outra. Então, o espalhamento de epidemias que a gente vai estudar aqui, não tem como foco apenas você estudar doenças contagiosas. Você pode estudar outros processos, né, de disseminação. Então, ajustando os modelos que você está estudando, né, os processos, mas usando o mesmo ferramental que a gente vai dar uma olhada, que a gente vai ver hoje. Tá? Mas
para mostrar que como as coisas são diferentes, tá certo? Aqui eu mostro um videozinho que vocês vão encontrar, tem um link aí do YouTube para vocês assistirem, né? Do lado direito aqui é o problema que nós estamos interessados hoje, que é a Covid-19, tá? É um vídeo viral que você encontra no YouTube, tá? Que mostra os primeiros meses, tá, de espalhamento da pandemia, que começou na China, né? Foi ali pelo Sudeste Asiático, da Europa, aí pegou o mundo inteiro, certo? E esse vídeo aqui ele mostra desde dezembro de 2019 até abril, né? Se a gente deixa eu acelerar ele aqui, tá? Porque a gente não precisa de ouvir colocar aqui 2 vezes, tá? A gente viu que aí, em 2 meses, a pandemia já tinha virado uma pandemia e acatado o mundo inteiro. E essa aqui é outra figura também, que é icônica, né, que você encontra em vários aqui, referências aqui eu tirei aqui da Wikipedia, tá, que mostra, né, mais ou menos como que foi a evolução da peste bubônica, né, que dizimou a Europa praticamente, né, metade da população da Europa, estima-se entre dezenas de milhões, entre 70 e 100 milhões de pessoas morreram, a população da Europa era de 200 milhões na época. Então você viu que ela começou aqui, né, mais ou menos, onde começou e foi espalhando, né, veio aqui da Ásia e foi espalhando. Então você vê que ela atingiu, né, a escala que era de décadas, de anos, né, você vê de 37, tá certo? 48, né, uma escala muito mais lenta, né, de vários anos para poder atingir toda a Europa. Então hoje a gente vive num mundo conectado devido a gente se move muito, né, nós viajamos, né, o tempo todo, vamos para outros países, interagimos com pessoas locais diferentes. Então essa mobilidade intensa, né, é que promove o espalhamento da epidemia, e esse tipo de rede de transporte que por meio do qual, né, as pessoas aqui se movem, ela se encaixa perfeitamente dentro do contexto de redes complexas. Então é importante a gente entender processos epidêmicos em redes complexas. Isso vai ser um assunto para a última aula de amanhã, onde eu vou falar de aplicações mais avançadas e um pouquinho sobre o Covid. Tá? Tem aqui um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês também, mais uma propaganda para outros grupos, né? Aqui eu vou falar o que a gente vai discutir aqui hoje é coisa bem fundamental, né? Seriam os primeiros passos do curso de epidemiologia teórica em redes. Mas existem, né, ferramentais bastante avançados, bastante aplicados, que você pode usar, tá certo? Então tem esse projeto chamado Gleam, tá certo? Onde eles desenvolveram um software de livre acesso que qualquer um pode entrar, fazer uma simulação de uma epidemia, né, usando dados reais. Então eu vou mostrar rapidamente aqui um vídeo, tá, contando um pouquinho sobre isso. Chain disruptions. Now, with Gleam, we can analyze how infections may spread globally and assess the best ways to minimize their impact. By combining epidemic models with real-world data. Gleam produces simulations of the global spread of infectious diseases by integrating 3 layers. Então, pessoal, depois vocês assistam o vídeo com calma, tá? Mas a ideia desse super projeto, já tem uns 10 anos que esse projeto está em andamento, mais de 10 anos, tá? Você integrar várias camadas com dados, desde mobilidades a interações pessoais, a dados epidemiológicos, né, de transferência, para tentar controlar, prever epidemias em escalas globais, né, para tentar prever uma pandemia. Então, é um projeto bastante consolidado, tá? O primeiro trabalho, né, de ampla divulgação que eles fizeram foi em 2009, tá? Que foi o surto de H1N1, que virou uma pandemia, né, de H1N1, eles conseguiram calcular com bastante precisão a sequência dos eventos, tá? H1N1 foi bem menos foi bem menos desastrosa do que está sendo a Covid-19, né, o SARS-CoV-2, mas essa ferramenta já existe há pelo menos
tá? 10 anos. Não sei o que é mais de 10 anos, porque em 2009 já tinha trabalhos consolidados na área. Então, quem quiser, né, depois aprender um pouco dessa parte de coisa mais aplicada, eu recomendo que você entre nesse site, tá, do Climo, e aprenda a mexer lá no software. Ele é de livre acesso. Supply chain disruptions. Eu quero pular Now, isso. Tá? Aí uma pergunta, né? Tem aqui pelo menos 2, eu tenho certeza que tem, né? 3, né? Eu, o Sérgio e o Giovanni, e mais o pessoal do meu grupo, do grupo do Giovanni, do grupo do Sérgio, o Roberto, né? O Antônio, que todos são físicos, tá certo? Que estão lecionando aqui nesse curso. A pergunta é: físicos, né? Realmente podem trabalhar com epidemia? São competentes para isso? Né? Então, de fato, é uma coisa bastante complicada, né? Não é assim, a gente, ok, eu sou epidemiologista agora, do dia para a noite, mas a gente pode contar a história, eu vou contar a história de 2, né? Eu vou mencionar aqui dois pesquisadores que são físicos de formação, né? Em particular o Alessandro Vespiani, muito conhecido da área de física estatística, tá? E hoje ele trabalha full-time com epidemiologia, tá? Ele coordena um grupo grande lá na Northwestern University. Nessa pandemia de Covid-19, quem acompanhou a literatura viu vários trabalhos que ele participa, tá? Então, é um físico de formação, certo? Física estatística. E o outro exemplo é a Victoria Kolitsa, tá? Que é também uma pesquisadora excepcional, que trabalhou durante um tempo com o próprio Vespiani, que hoje coordena, né, um laboratório também de previsão de modelagem epidêmica lá no INSERM, né? Também uma física de formação um pouco mais aplicada de formação do que o Vespiani, mas ainda assim uma física de formação. Então aí físicos estão trabalhando nisso, né? E muitos, tá? Eu citei 2 aqui, que são 2 que eu conheço a obra com mais profundidade, né? Que viraram de fato, que atuam hoje em epidemiologia. Né, fazem basicamente epidemiologia, mas existem muitos outros casos aí, de físicos, matemáticos, pessoas de engenharia, de ciência de computação, que estão trabalhando, que estão imersos, né, na área de epidemiologia, trabalhando, obviamente, em parceria com epidemiologistas, né, com infectologistas de formação. Esses grupos são multidisciplinares, né, com certeza não é apenas um físico, tem outras pessoas de formações diferentes envolvidas, né, então esse é só uma provocação, né, para nós físicos, tá? Que de fato tem muitos físicos trabalhando nessa área e fazendo contribuições impressionantes. Tá? Então vamos começar agora aqui a aula propriamente dita, né? Então, vamos começar a definir modelos epidêmicos em rede. Eu vou fazer uma distinção aqui de 2 tipos de rede, tá? Então eu vou chamar essa rede aqui de redes quenched, tá certo? Que seriam redes fixas, né? Congeladas. É o termo que é usado na área, certo? Quenched, em inglês. Tá? A ideia é que você tem uma rede, um grafo, tá? Que as arestas elas são fixas, você tem os caminhos, tá? E cada um desses vértices que tem na rede, ele representa um elemento do seu processo epidêmico, onde ele pode estar em um determinado estado, né? Infeccioso, que é suscetível, né? Então a gente tem aqui uma rede que tem N elementos, a gente conhece a matriz de adjacência dessa rede. Como eu comentei na aula passada, a matriz de adjacência ela é o DNA da rede. Tá? Se você conhece a matriz de adjacência, toda a informação topológica você pode tirar e estrutural você obtém a partir dessa matriz de adjacência. E a gente vai ver também que a parte dinâmica também está implícita nessa matriz de adjacência. Implícita, não é explícita. Né? E aí, para cada um desses elementos, você vai associar uma variável, que ela, no nosso caso aqui, a gente vai assumir que ela é estocástica, no sentido que ela pode mudar de um estado para outro com determinadas regras que envolvem probabilidades, né? E essa aqui vai depender do processo que você está estudando. Tá joia? Então, essa aqui vamos dizer assim, é o quadro geral do que nós vamos ver aqui, né? Você tem uma rede, né? Conhece a estrutura da rede, embora você pode não saber interpretar toda a rede, mas você tem quem é conectado com quem, né? E você tem cada um dos elementos dessa rede tem um estado epidêmico. Na próxima aula eu vou estudar outras situações um pouco mais complicadas que essa. Imagina que você tem essa rede, dentro desse nó aqui tem uma outra rede, tá? Que a gente vai ver isso na próxima, que aí tem mais a ver com o problema da Covid. Tá joia? Então esse é o cenário que nós vamos estudar aqui. Esse é o primeiro cenário, né? O segundo cenário
que é um cenário, só uma observação que eu esqueci de comentar com vocês aqui, esse tipo de aproximação aqui, quando você tem uma estrutura onde a taxa de propagação do processo que você está estudando é muito maior do que a taxa com que a rede muda, tá? Pensando numa aplicação do mundo real. Se pensar, por exemplo, uma rede de computadores, uma rede de roteadores, ela não muda numa taxa muito rápida, tá certo? Então, embora os vírus que propagam nessas redes, sim, eles mudam. Então, isso aqui seria um limite, tá certo? Extremo, tá? As redes reais, elas não são fixas, tá? Elas são dinâmicas, mas seria um limite onde o processo que você está estudando, o processo epidêmico, ele tem um tempo característico que é muito menor do que o tempo em que essa rede se adapta. No outro extremo, né, também eu vou usar aqui um jargão também da área, que são as redes que a gente chama de redes annealing, tá certo? É até difícil traduzir isso para o português, porque o annealing, ele é muito conhecido do pessoal da área de matéria condensada, que quando você pega um material e esquenta ele, para ele rearranjar a estrutura interna desse material, mas annealing aqui é no sentido que é como se essa rede, como se ela não tivesse um padrão fixo de conexão, ok? Então a gente vai usar essa terminologia aqui, annealing, tá? Eu vou usar inclusive o termo em inglês mesmo, porque a gente não tem uma tradução para isso, tá? Então aqui, tá, é o cenário completamente, é o limite oposto do que eu mostrei no slide anterior. É o limite onde as taxas de que a rede se adapta, ela é tão rápida, ela é tão grande, tá, que a gente nem define uma estrutura fixa para a rede. A gente apenas associa conexões aos elementos da rede e trabalha com probabilidade de conexões entre esses elementos. Tá joia? Então, por exemplo, num determinado passo de tempo, eu posso formar uma conexão entre esse camarada aqui, azulzinho, por exemplo, pode ser alguém infeccioso, tá? Com esse outro aqui que está suscetível, que pode contrair a doença, né? Vocês já aprenderam isso lá com o Roberto. Tá? Agora, no passo seguinte, essa conexão, ela não, necessariamente, ela não existe mais, ela pode não existir. Então, eu posso formar uma outra conexão e com nós completamente diferentes. Tá? Então, esse aqui é um regime que a gente chama de annealed. Também um regime que ele é idealizado, mas ele é muito útil para a gente poder fazer alguns cálculos. Tá? Muito útil para a gente fazer cálculos. E, novamente, a gente precisa de conhecer, né, aqui nesse caso, como as conexões elas só existem no sentido probabilístico, né? Ou seja, existe uma certa probabilidade que dois indivíduos estejam conectados num determinado momento, né? A gente codifica isso numa matriz de adjacência que ela existe apenas no sentido probabilístico. Então, esse A e J, agora aqui, que é a matriz de conectividade entre os nós I e J, ela é a probabilidade de que esses nós formam conexões. E aqui eu estou assumindo um caso que é mais simples, em que eu posso conectar qualquer uma dessas pontinhas que não estão formadas, né? Ou seja, esse sujeito aqui ele faz muito contato, ele tem muitos amigos, tá? Esse aqui tem menos, mas ele pode conectar com essa pontinha aqui, ou com essa, ou qualquer uma outra pontinha. Então, isso é proporcional ao produto dos graus, né? E se você normalizar, você vai encontrar essa relação aqui. Então, essa aqui é a matriz de adjacência de uma rede annealed. Uma rede onde as conexões estão se fazendo o tempo todo e sem nenhuma tendência. Você pode, obviamente, sofisticar isso aqui um pouquinho, colocar correlações do jeito que for melhor para o seu sistema que você está tentando modelar. Tá joia? Então, esse é o segundo cenário. Redes que têm uma dinâmica muito rápida, tão rápida que você assume que as conexões existem apenas no sentido probabilístico. Né? E o outro extremo, as conexões elas são feitas e nunca são desfeitas. São dois extremos. Né? Eu vou comentar aqui só título de informação, embora eu não vá entrar em detalhes. Você tem, obviamente, as redes que a gente chama de adaptativas, que são muito interessantes, tá? Que é aquelas em que a rede ela vai mudando à medida que o processo que você está estudando nessa rede, aquele evolui, e muitas vezes esse processo ele está interferindo na própria evolução da rede, né? No caso da Covid-19 é muito simples, alguém foi identificado como infeccioso, você pega essa pessoa e isola ela junto com as pessoas que moram junto com ela. Então você mudou a rede de contato dessa pessoa. Então essas redes são chamadas de redes adaptativas, que seriam as redes mais adequadas para estudar uma dinâmica dentro de uma população real, né? Essa foi uma das perguntas que me fizeram na aula passada, que está respondida agora. Tá, mas nós não vamos discutir essas redes, que ela é um passo, né,
é posterior, e a parte analítica é praticamente impossível de fazer alguma coisa aqui, é mais numérico mesmo, tá? Mas no livro do professor Sayama, que eu comentei com vocês na próxima aula, ele discute isso, tem até uns códigos em Python, se você quiser gerar uma redezinha dessa e ver a dinâmica de evolução, tá? Então, agora aqui, voltando aqui para epidemiologia, esse aí é o meu cartoon, tá certo? Clássico, que eu apresento há 10 anos aí nos meus seminários, mostrando, explicando, né, o que é, quais os compartimentos epidêmicos que existem, o que eles significam. Aqui eu acho que eu não vou entrar em detalhes, né, mas você tem várias as transições, você vai fazer o modelo que você quiser. Você pode ter aqui, ó, o cara pode morrer, o sujeito pode estar imunizado, né, pode tomar uma vacina, tá? Ou pode estar infeccioso, transmitindo, né, e tem vários outros compartimentos que agora, com a pandemia de Covid-19, ficaram bastante aqui populares, tá? Em particular esse daqui, ó, o assintomático, tá certo? Ele é muito importante, né? No caso da Covid-19, o sujeito, de suscetível, ele pode ficar infeccioso, né? Mas sem saber que está infeccioso, então ele continua feliz da vida, expelindo partículas de Covid-19, e isso é realmente importante quando você está estudando, principalmente quando você está estudando modelos que incluem mobilidade de um local para o outro. Porque esse sujeito aqui, ele se move com muita frequência, muito mais do que esse daqui. Tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir um único modelo, né, por questão de objetividade, um modelo que ele é bastante complicado, quer dizer, o modelo é simples, mas o comportamento dele em redes é bastante complicado, então por isso que eu escolhi esse modelo, que a gente vai dissertar sobre ele, que é o modelo SIS, que possivelmente, né, todos aí viram lá com o Roberto, uma introdução sobre isso, que é um sujeito suscetível, tá, que tem contato com outro infeccioso, fica infeccioso também, tá, e aí, depois de um certo tempo, ele volta a estar suscetível. Né? Aqui a gente vai desprezar esse período aqui em que ele hoje, tá, na próxima aula eu vou tentar comentar sobre essa dinâmica muito mais interessante, que é o sujeito que está suscetível, infectado, fica recuperado por um tempo, mas depois volta a ser suscetível. Surgimento de novas cepas, coisas do tipo. Tá? Nós vamos discutir hoje só essa dinâmica, SIS, tá? Que aparentemente seria mais simples, né? Porque só tem 2 estados, né? É mais simples que ela só SI, tá certo? Mas a SI você vai infectando todo mundo, né? Mas vamos estudar a dinâmica SIS, tá? Porque isso aqui é muito, em vírus de computador, ela é correta, né? Porque se tem SIS, você tem um vírus, o vírus ele se adapta, né? Ele é modificado, né? E aí você põe um antivírus, você não consegue pegar mais, você fica nesse ciclo de SIS o tempo todo. Então, nós vamos discutir esse modelo apenas hoje. Na próxima aula, eu vou falar rapidamente de outros, tá? E consequências dessa teoria. Então, aqui, né, tem um slide um pouco carregado, né? Mas a minha ideia aqui é deixar isso como uma referência para vocês, tá? Porque é muito importante, quando a gente está estudando epidemiologia teórica, quando você quer estudar coisas fundamentais, você definir muito bem os modelos, tá? Então aqui eu vou estudar um modelo SIS, né, SIS, que eu chamo de markoviano, tá? É um modelo que todas as transições que ocorrem, todos os processos de infecção, de cura, são todos processos estocásticos, processos que são regidos por leis probabilísticas e acontece de maneira espontânea, certo? Os processos que tem. Então, nós temos aqui basicamente 2 processos, né? A gente vai definir, por exemplo, os estados, né? Por exemplo, infeccioso ou suscetível, né? O infeccioso ele pode transmitir para um contato, o suscetível pode ficar infectado e esse infeccioso também ele pode voltar a ser suscetível. Joia? Então, o primeiro processo que a gente tem é o processo de cura, né? O sujeito ele está infeccioso e fica espontaneamente suscetível. Tá? Eu vou definir uma taxa para isso, essa taxa depois eu vou escolher igual a 1, que basicamente estou escolhendo a minha unidade de tempo quando eu faço isso. Né? Mas é importante que epidemiologicamente a gente tenha esse parâmetro aqui, que é o inverso dessa taxa. Tá? Essa aqui é o número de infecções, né, que basicamente ele vai te dar, o inverso dele vai te dar o tempo que você vai demorar para ficar curado, o tempo médio. Tá? Como isso aqui é um processo estocástico, isso aqui envolve flutuações. Né? Então, microscopicamente, quando você vai implementar isso para cada agente, tá certo? Você tem um tempinho infinitesimal, tá? Infinitesimal, pequeno, e você tem que um determinado indivíduo, ele tem uma probabilidade
de daquele intervalo de tempo infinitesimal de estar curado, que é proporcional a μ vezes dt, e mais termos aqui que a gente chama de ordem quadrática. Né? Quem já, né, a gente sabe que quando você tem uma coisa que é muito pequena, que é uma coisa infinitesimal, termos quadráticos, eles são irrelevantes. Então, basicamente, é isso daqui que é a definição do processo de cura para cada indivíduo. Isso aqui não é para a população toda, tá certo? Estou para um indivíduo. Né? E o processo de infecção ele já envolve pares. Tá? Você tem um par de um sujeito que está infectado e um outro que está suscetível, eles são conectados, eles fazem contato, tá certo? Seja numa rede Quench, numa rede Anigdo, ou qualquer outro sistema que você está estudando. Tá? Essa transição aqui de que um par com um infectado e outros suscetíveis viram, né, um par infectado e infectado, isso acontece também com uma taxa espontânea lambda. Mas note que aqui envolve interação, né? É diferente do outro. Tá certo? O outro, apenas o indivíduo, ele fica curado. Aqui tem interação. Então, o processo estocástico aqui é parecido, né? Você tem um intervalo de tempo infinitesimal, tá? E a probabilidade que cada um dos casos vizinhos seja infectado, é proporcional a lambda dt. Mas note, se eu tenho 2 vizinhos, tá? A taxa total de infecção daquele intervalo é 2 vezes lambda dt. Se eu tenho 1000 vizinhos, é 2 vezes lambda dt. Aí aparece um outro conceito que é muito importante para a gente, que é o de superespalhadores, né? Que dentro do contexto de redes, eles são naturais. Tá joia? Então, note, esse modelo aqui, ele parece que ele é simples, que ele é inocente, mas ele não é quando você estuda ele levando em conta a heterogeneidade de contatos. Nós vamos tentar abrir isso ao longo aqui dessa aula. Então, aqui, ó, um resumo do que eu falei para vocês com uma figurinha, tá? Que foi feito pelo Diogo. Tá? Então, você tem aqui um processo de infecção, você tem aqui os azulzinhos, né? Os elementos azuis são os que estão suscetíveis, esses que estão aqui magenta são os que estão infecciosos. Então, você pode ter esse par aqui, ele vai infectar, né, com uma determinada taxa lambda. Mas isso vale para todos os pares, tá certo? Dentro do intervalo de tempo infinitesimal. Então, isso é potencializado quando você tem muitos contatos. E esse aqui é o processo de cura, né? Que também você tem um sujeito que está aqui infeccioso, depois de um determinado intervalo de tempo, tá certo? Ele está agora suscetível novamente. Então, note que tem uma diferença entre os dois processos, né? E aqui, né, vocês aprenderam lá com o Roberto, tá? O conceito de número reprodutivo básico. Né? Quando a gente está estudando modelos epidêmicos, físicos, a gente costuma chamar isso de limiar epidêmico. Tá? Né? Que é outro termo também que é amplamente usado aqui na literatura. Né? O número reprodutivo básico ele tem algumas vantagens que você pode generalizar ele, olhar ele ao longo do tempo, certo? Não, o número reprodutivo, desculpa, o básico não, o básico é quando você tem apenas um agente infeccioso. Mas, então, ele é o limiar epidêmico aqui do processo. Eu vou chamar esse limiar, eu não vou chamar de R0, eu vou chamar de lambda C. Né? Fazer diferente do Roberto, para ter alguma diferença. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Tá? É o valor da taxa de infecção. No caso aqui, eu já estou assumindo, por exemplo, que a taxa de cura μ ela é igual a 1. Né? Quando eu fixo a taxa igual a 1, quer dizer que eu estou escolhendo a unidade de tempo. Né? Digamos que o meu processo estocástico, né, processo epidêmico, ele tem uma taxa de cura cujo inverso dela é igual a 1 semana. Então, a minha unidade de tempo são 7 dias. Tá? Então, ele já está escrito nessa unidade de tempo. Então, existe um valor acima do qual que eu tenho uma fração da população que vai estar infecciosa, tá? Isso aqui a gente chama de prevalência, e abaixo desse valor, depois de um certo tempo, não vai ter ninguém infectado. É diferente do modelo SIR, que vocês aprenderam lá no curso do Roberto, que eu vou comentar alguma coisa na próxima aula, muito rapidamente, que você tem um surto epidêmico. Tá joia? Então, isso aqui, você tem estados que chama endêmicos, né, que você fica sempre com a prevalência epidêmica num determinado valor, dependendo da taxa de infecção lambda. Ok? Então, o CISCO chama isso aqui de transição de fase. Você tem um regime onde você tem uma fase que é inativa, que a epidemia não está presente aqui na população, e você tem uma fase ativa, onde mesmo depois de muito tempo, tá, a epidemia segue presente. Isso aqui acontece apenas em doenças que a gente chama que são recorrentes, né, aquelas que não te conferem imunidade depois de um certo tempo, seja por mutações aqui do patógeno, tá, ou por outros questões biológicas. Mas parece o caso
aqui da Covid-19, né? Porque a gente tem aqui muitas mutações aqui das cepas, né? Então a gente não tem imunidade permanente para ela. Com licença, Silvio, só para ajudar o pessoal, a anotação ficou igualzinha para o Mi. O Mi continua sendo o inverso do tempo de recuperação, que é a mesma anotação que o Roberto usou. Sim. Mas o lambda, você quer falar alguma coisa sobre a conexão com o beta? Eu vou falar, tá no próximo slide, tá certo? Já é. Porque o lambda, né, aqui vai aparecer aqui, porque o lambda, ele é a taxa de infecção por cada contato, por contato. Um contato é lambda, a taxa. Se eu tenho mais contatos, eu tenho a multiplicidade dos lambdas. Então, esse aqui eu vou comentar em alguns slides adiante, tá certo? Então, é parente do beta, tá certo? Mas não é o beta, tá certo? E em redes heterogêneas, é complicado você definir o beta de um indivíduo, porque ele depende de quantas conexões ele tem. Tá? Então, nós vamos ver isso daqui 1 ou 2 slides. Ok? Agora eu vou começar com a parte um pouquinho mais matemática. Eu vou tentar fazer uma construção aqui um pouco diferente do que vocês vão encontrar aí nos artigos de revisão, mesmo dos livros textos. Eu vou tentar fazer uma formulação dando uma sequência. Eu vou começar com o modelo CIS, tá? Numa rede qualquer, Quenchd, por exemplo. Tá? E eu vou definir a probabilidade que, se você pegar um determinado elemento dessa rede, tá? Ele está infectado. Então, ou seja, aqui, é uma anotação aqui que é o ρ I, é a probabilidade que o vértice I está infectado. Certo? Que eu vou representar também aqui por 1 do índice I. Ou que ele está suscetível, né? Que vai ser o complementar, né? Porque eu só tenho 2 estados. Então, ou ele está infectado, ou ele está suscetível. Certo? Nesses 2 estados. E aqui eu vou introduzir um conceito que provavelmente o Roberto não teve tempo de falar, mas que é o conceito de pares. Tá certo? Aqui eu estou olhando aqui a probabilidade que um determinado indivíduo esteja suscetível, por exemplo, e um vizinho dele, ou um outro elemento da rede, esteja infectado. Então, isso aqui é um problema de pares. Eu estou olhando para 2 indivíduos, tá? Na hora de de fazer essa análise. Então, essa quantidade, esse φ aqui, é uma quantidade por um par, certo? Então, ele envolve uma ligação. Tá, joia? Um par de sítios. Obviamente, essa transmissão ela vai acontecer se eles estiverem conectados, mas aqui é um par qualquer, né? Agora, a gente consegue escrever uma equação para essa quantidade, ou seja, que a probabilidade que um determinado elemento da rede esteja infectado num determinado tempo, que ela é dessa forma aqui. Tá? Esse daqui é a cura, é o processo espontâneo de cura, que eu coloquei taxa igual a 1, como eu comentei com vocês, é uma escolha das unidades, né? Esse aqui seria o inverso do tempo de cura, seria uma unidade de tempo. Né? No caso da Covid, alguns dias. Né? Mas, claro, isso flutua, tá certo? E aqui seria o processo de infecção. O processo de infecção, eu tenho que olhar todos os sítios que são vizinhos do que eu estou interessado e ver a taxa com que, né, a probabilidade com que ele esteja suscetível, tá certo? E o vizinho dele esteja infectado. Então, essa probabilidade, essa equação aqui, ela me dá esse resultado. E eu conecto os vizinhos, né? Apenas, eu faço, né, a relação entre pares apenas via matriz de adjacência. Como eu comentei com vocês, matriz de adjacência é muito importante para a gente. Tá joia? Então, essa equação aqui, ela não é uma equação que a gente chama de fechada. Embora ela não tenha nenhuma aproximação nela. Tá certo? Você consegue chegar nessa equação aqui de primeiros princípios. Tá? Montando um modelo estocástico, chega nela. Não tem nenhuma aproximação. Mas isso aqui ela não é fechada. Por quê? Eu tenho N variáveis, que é a probabilidade que um sítio está infectado, mas eu tenho esse aqui também, que eu tenho que escrever equações para elas. Então, essa que é a dificuldade na hora que a gente tenta construir uma teoria. Então, o próximo passo que eu vou fazer é uma simplificação. Tá? É uma simplificação. Eu vou pegar essa probabilidade que um par está infectado, tá certo? Não, perdão, que um par tem um suscetível e um infectado, e vou assumir que eles são independentes. Ou seja, a probabilidade que eu tenho um sujeito infectado e um vizinho dele suscetível, elas são independentes. Então, a probabilidade ela fatora como um produto. Né? Quando quem estudou probabilidades lá em independência, ela fatora como um produto. Note que isso aqui é uma aproximação que é bastante forte. Tá joia? Ela é bastante forte. Por quê? Você assume que vizinhos são independentes. E isso não é verdade. Tá? Se eu tenho um contato meu que está infectado, a chance de eu ficar doente também é muito maior do que de quem não tem.
Tá, joia? Então essa aqui é uma aproximação muito forte. Tá? Mas é a aproximação que a gente vai usar aqui para tentar explorar. Aí a equação que a gente obtém, ainda é uma equação um pouco complicada, porque tem uma matriz de adjacência que ela é arbitrária, mas ela é uma equação que tem uma forma fechada. Tá certo? Eu tenho aqui N incógnitas e N equações. Ela pode ser tratada matematicamente, tá? Ou numericamente, do jeito que você achar melhor. Mas note que tem uma nomenclatura aqui de física, que é campo médio, tá certo? E para esse modelo em particular, esse uso é um uso inadequado, tá? É um uso equivocado. Eu vou explicar para vocês aqui o motivo, né? Desse uso ser equivocado, mas eu vou continuar usando, porque é da área, tá ok? Então, a pergunta, né, aí tem que voltar, aqui eu vou estar falando para um público geral, mas, então, essa pergunta é relevante, né? O que é uma teoria de campo médio? Né, que os físicos usam tanto, os matemáticos também, em particular os que fazem modelagem matemática, tá ok? Essa hipótese, né, eu vou dar uma definição bastante imprecisa para vocês aqui, tá? Basicamente é quando você ignora as interações locais que existem, tá? E considera que você substitui isso por uma média de todo o sistema. Tá? Considera que você troca por uma média. Então aqui um exemplo clássico de física com imãzinhos. Esses imãzinhos têm uma temperatura que ficam aqui flutuando. Então essa interação aqui depende da orientação desse cara, mas você joga isso fora e coloca apenas o valor médio que tem no sistema. Tá? Em redes, né, a gente vai ter uma outra situação. A gente assume que qualquer elemento interage com qualquer elemento com igual intensidade. Essa é uma outra maneira de se chamar de campo médio. Por isso que a teoria de redes anílides, ela é uma teoria que ela é intrinsecamente de campo médio. Tá bom? Então, aquela teoria que eu acabei de falar para vocês, essa teoria QMF, ela não é uma teoria que é campo médio e genuíno, mas se eu conseguir estudar isso numa rede anílide, ele vai ser um sistema que genuinamente é campo médio. Tá? Aqui vem um outro ponto fundamental que é importante, tá? Se as redes, né, elas não são tipo campo médio, não é todo mundo interagindo com todo mundo, tá? Eu ainda assim faço teoria de campo médio, né? A epidemiologia toda é feita baseada em teoria de campo médio, tá? Essencialmente, praticamente. O mais preciso ou menos preciso, levando em conta a heterogeneidade de contatos, mas é basicamente teoria de campo médio. Essa quantidade, ela é exata para redes anílides, que é uma aproximação, né? Mas se você pegar redes complexas em geral, ela não é uma aproximação muito ruim, tá? Pelo menos do ponto de vista físico. Por quê? Porque as distâncias são muito curtas. Nós vimos na aula passada, né? Se você tiver, por exemplo, uma rede, a distância cresce logaritmicamente com o tamanho, com o número de elementos da rede. Então quer dizer o seguinte, que mesmo que eu tenha muitos agentes, a distância entre eles não é muito grande, né? A questão lá dos 6 graus de separação. Então isso aqui é um ponto extremamente importante, tá certo? Conceitual, tá certo? Conceitual, para aplicação, talvez nem tanto no seu uso e pronto, mas o fato das redes terem essa dimensão infinita nos dá uma dica que teoria de campo médio, eu não estou dizendo qual exatamente, mas de alguma maneira ela deve capturar os ingredientes essenciais de um processo físico, dinâmico, tá, biológico que está rodando em cima de uma rede. Tá, joia? Então essa é uma mensagem importante. Tá? É um preciosismo talvez teórico, mas é importante saber que existe uma motivação, tá? Que baseada, né, em sistemas físicos, sistemas dinâmicos, para a gente usar esse tipo de aproximação. Tá? Eu vou agora entrar num mundo um pouco mais teórico agora. Alguém tem alguma pergunta, Guilherme? Tinha uma pergunta aqui, eu não sei se o Guilherme viu, do Marcos Vieira. Ele pergunta o seguinte, Silvio: as equações da dinâmica não estão associadas à matriz de adjacência? Como alterar a matriz ao longo da solução? Já existe algum software para isso? Tem sim, tá? Isso aí é um tema que é muito estudado, que são as redes adaptativas. Né? Você tem a rede adaptativa, você tem uma matriz de adjacência que é função do estado epidêmico da rede. Então, você vê que é um processo que é muito mais complicado. Mas tem sim, é uma área, existe artigo de revisão sobre isso, tá? Você pode pesquisar, você vai encontrar. Se você não encontrar, é só me mandar um e-mail que eu te indico. Tem um livro sobre isso, que chama Adaptive Networks,
tá? Que você tem também processos epidêmicos, processos dinâmicos geral em cima dessas redes. E existe bibliotecas em Python, né, não tão boas quanto a do Blindzin. A Blindzin envolve um pouco, são redes adaptativas também, porque eles usam dados reais de redes, tá? Que evoluem no tempo. Então, existe sim, né? Não é o que nós vamos ver aqui hoje, porque a gente está vendo uma coisa mais básica, mas sim, tá? A resposta é definitivamente sim. Tem mais uma pergunta que talvez valha a pena você comentar, que é a Mary Gomes pergunta: a IJ é uma matriz de correlação? Eu respondi que era a matriz de adjacência, mas talvez você queira comentar algo. Então, a IJ é a matriz de adjacência, tá certo? Você obtém ela a partir de análises de redes. Eu vou te dar um exemplo aqui. Matrizes de correlação, muitas vezes, são usadas para definir a matriz de adjacência. Né? Um exemplo comum, porque o que você tem é o seguinte: é difícil você dizer se dois nós de uma rede estão conectados ou não. Pega, por exemplo, atividade do cérebro. Então, você tem são séries de atividade, aí você mede uma correlação entre essas séries. Se essa correlação tivesse um certo limiar, eles estão conectados, caso contrário, não estão. Né? Então, não é a matriz de conexão, aqui não é a matriz de correlação, mas em muitas redes empíricas, você obtém a matriz de adjacência usando a matriz de correlação. Tá, desculpa eu interromper, Silvio, mas eu trabalhei no meu doutorado, eu sou estudante de estatística hoje da URGS, tá? Mas eu fiz um doutorado na área de engenharia de Minas, e eu usei essa parte de redes neurais e simulated annealing, tá? E aí eu trabalhei com essa matriz aí, eu queria saber se realmente, aí agora tu me explica aí exatamente o que eu estava pensando, porque eu estava confundindo a parte conceitual ali, porque realmente tu dá um peso, né, a correlação ali, tu mostra, tu dá pesos ali especificamente para algumas variáveis, e essa matriz de adjacência é um pouco diferente, né, e eu queria saber se realmente ela era engessada, ou se ela realmente tinha, de acordo com as variantes ali, né, modificava. Agora eu entendi ali a proposta do seu modelo. Sim, você pode trocar, por exemplo, os elementos da matriz pelos pesos, por exemplo, se for aqui adequado. A teoria vai continuar basicamente a mesma, com algumas dificuldades matemáticas que podem aparecer das propriedades das matrizes que podem... Tá, mas os pesos que tu te refere são os pesos de probabilidade? É a probabilidade que dá o peso? Ou como pode ser peso, pode ser o que é conveniente para o seu problema. Tá, é o que imputo no algoritmo, por exemplo. Eu que imputo isso. Tá bom, então. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Muito obrigada, professora. Nada, prazer. Bom, eu vou seguir, então, tá certo? E as perguntas eu posso aqui responder depois. A gente pode marcar reuniões extraoficiais também, não tem problema. Só essa semana está um pouco corrido, né, por causa do curso. Tá joia? Então, vamos lá, ok? Vamos agora estudar, né, pegando até aqui essa deixa, né? Essa matriz, por exemplo, aqui é uma matriz que é definida apenas em termos de probabilidade. Tá? No caso da rede annealing. Tá? Eu vou substituir ela na equação QMF para obter um outro limite. Tá? É um limite onde o campo médio eu sei que é correto. Tá? Então, se você substituir aqui, tá? Tem algumas equações que eu coloquei aqui, obviamente, para vocês terem como referência depois, para vocês seguirem os passos. Tá? Mas o fato é que a gente constrói uma outra equação. Tá? Por exemplo, essa aqui é a equação que fica para os agentes, mas você pode agrupar. Né, como a rede não tem nenhuma preferência, né, ela conecta com todo mundo, você pode agrupar os vértices, tá, que tem o mesmo grau e montar uma equação para ele. Então você chega numa equação que é a equação que foi obtida lá no artigo original do pastor Satorras e do Vespiani, em 2001, tá, que eles chamaram de heterogeneous mean field, porque é uma equação que leva em conta os graus dos agentes da rede. Então essa equaçãozinha aqui, tá, que eu vou ensinar para vocês como que lida com ela. Ok? Agora sim eu vou entrar com o conceito beta, que você me perguntou. Tá? Vamos agora fazer uma conexão lá com o curso do Roberto. Muito brevemente, tá certo? Muito brevemente. Então você tem aqui a equação de campo médio, tá certo? No caso, annealed, que a gente chama também de mistura, tá certo? Só que agora que eu vou usar a hipótese de mistura homogênea. Além de ser todo mundo conecta com todo mundo, é todo mundo igual. Tá? Todo mundo tem o mesmo grau. Tá? Então, as probabilidade de estar infectado vai ser a mesma para todos nós, e isso vai te dar no final a prevalência. Porque se todo mundo tem igual chance de estar infectado, isso aqui é igual à prevalência. Então, note, aqui é a equação, que é a taxa de cura espontânea, com taxa 1, né? Eu escolho μ igual a 1. E esse processo aqui, como são todos os nós têm o mesmo grau, eu organizo isso daqui e encontro a equação do modelo SS, tá? Que agora tem um parâmetro beta, tá? Que está aparecendo aqui, que é você
que é o produto do número de contatos vezes a taxa de infecção por contato. Então, esse daqui é o parâmetro beta que aparece quando você fala em densidade de população. Você pode levar em conta, inclusive, o número aqui da população, incluindo esse beta aqui, a população total, mas a maneira mais adequada, né, você falar em fração da população infectada, então esse beta aqui, ele leva em conta os dois fatores, né, a taxa de infecção por contato e a multiplicidade de contatos. Note que para uma rede heterogênea não é tão simples, porque cada sítio, a princípio, vai infectar com um determinado beta. Né? Então, essa equaçãozinha ela é fácil de resolver, vocês aprenderam lá com o Roberto, e eu não vou entrar em detalhes aqui, e você vai ter novamente uma mudança para uma fase ativa, sem epidemia, perdão, uma fase inativa, sem epidemia, para uma fase ativa, com epidemia, definindo aqui o número reprodutivo básico, o limiar epidêmico. Tá? Nesse caso aqui, o limiar epidêmico é igual a 1, tá certo? Quando eu assumir igual a 1, mas ele vai depender, perdão, ele é 1 sobre K, né? 1 sobre K, onde K é o número de contatos, daria beta igual a 1. Seria o famoso R0 igual a 1. Já, então aqui a gente fez uma conexão ali com o puxo do Roberto, tá? Que é o que você acha nos livros de modelagem de epidemias. Bom, eu coloquei para vocês aqui um desvio matemático, tá certo? Esse aqui é só para constar, tá? Então eu vou assumir aqui que todo mundo sabe o que é uma análise de estabilidade linear, tá joia? Mas isso aqui é só uma revisão bem rapidinha do que é isso, tá ok? Então esses slides, eles estão aqui como referência aqui para vocês, tá? Mas o que importa para a gente, no fundo, é a matriz jacobiana, quando você lineariza um sistema. Você tem um ponto fixo, quando, né, dx/dt igual a 0, você vai obter, a processo de linearização, você vai obter uma matriz jacobiana, e essa matriz jacobiana é o que a gente precisa. Tá? Então, a gente faz uma análise de estabilidade do sistema que é linear, né? A solução é uma solução formal aqui, matemática, tá? Exponencial da matriz jacobiana, não vamos discutir isso aqui agora. Tá? E o que interessa para a gente aqui é o seguinte, né? Um ponto fixo ele vai ser estável, tá? Ou seja, se eu começar perto dele, eu volto para ele, quando todos os autovalores da matriz jacobiana forem negativos. Tá? Onde a jacobiana é quando você lineariza o seu sistema dinâmico não linear em torno de um ponto fixo. Né? Aí, se todos os autovalores da jacobiana forem negativos, aquele ponto fixo ele é estável. E isso é uma coisa importante para o nosso pro desenvolvimento que nós vamos fazer daqui para frente. Tá? Então, tem um exemplo aqui, tá? Que é uma competição entre ovelhas e coelhos por recursos, tá? Então você tem uma dinâmica que tem aqui um ponto fixo, que ele é estável, ou seja, todos os autovalores aqui da matriz jacobiana, que é 2 por 2, são negativos, e esse aqui, ele é estável numa direção, mas é instável na outra, ele tem um autovalor positivo e outro negativo, tá? Então esse é o ponto, ok? Que vocês vão precisar para acompanhar o resto das minhas notas. Então vamos calcular o limiar da teoria HMF. Novamente, eu vou adiantando, estou fazendo as passagens um pouco rápidas aqui, porque vocês vão estar com as notas e vão poder desenvolver depois por conta própria, né? Só para lembrar, quem não conhece, esse símbolo aqui é a delta de Kronecker, né? Ele é igual a 0 ou 1, 0 se for diferente, os dois índices, e igual a 1 se eles forem iguais, ok? Então, a gente tem, né, que o sistema ele tem uma solução, né, que todos os sítios que tem probabilidade zero de estar infectado, tá certo? Não tem ninguém infectado na rede. Tá certo? Mas eu quero saber o seguinte, quando essa solução aqui for instável, ou seja, se eu começar com alguns sítios, ela vai cair para 0, ou um número grande de sítios ela vai cair para 0, ela vai ser instável, tá certo? Quando o maior autovalor da matriz jacobiana, que é essa camarada aqui, tá? Essa aqui é a matriz jacobiana, quando eu linearizo aquela equação, é muito fácil linearizar a equação, não vou voltar não, tá? Porque como em ρ igual a 0, é só você jogar os termos quadráticos fora. Termos quadráticos, cúbicos, quárticos. Tá? Então é muito fácil de linearizar. E a gente vai chegar numa conclusão, né, um problema agora aqui de alto valor, tá? Que a única coisa que a gente tem que saber é o maior alto valor dessa matriz aqui, ó, tá? Dessa matriz aqui. Ok? Parece que é complicado, mas eu vou mostrar para vocês que não é não. Então eu tenho o limiar epidêmico agora transformado num problema de alto valor. Agora eu tenho que encontrar, eu tenho que pegar essa matriz, estudar os autovalores dela, pegar o maior de todos, tá? Ele é positivo, tá certo? Eu posso garantir isso para vocês, para um teorema que eu vou comentar, mas a seguir, esse aqui é o limiar epidêmico, tá? Se a gente tivesse um mi aqui, tá certo? Se tivesse um mi, não fosse 1, seria mi sobre esse valor,
ok? Então, vamos obter isso aqui para um exemplo, tá certo? Vamos pegar aquelas redes aleatórias que não tem correlação de conexão entre os sítios. Ou seja, se eu pegar um nó que tem grau 50, ele tem igual chance de estar conectado com o que tem grau 5 do que tem grau 1000, tá certo? São redes não correlacionadas. Para essas redes, né, aquela probabilidade dele estar conectado, um cara de grau K estar conectado com alguém de grau K', que foi definido na aula anterior, no finalzinho, tá? Ela tem essa expressão aqui, que é muito fácil de obter também. Tá? É só você pensar que ele é proporcional ao número de conexões que ele tem, como ele não tem nenhuma preferência, então você tem mais conexões, ele tem maior chance. Tá? E aí a gente obtém essa matriz aqui, que está indicada aqui de conectividade. Então o que eu tenho que fazer é encontrar o maior alto valor dessa matriz. Tá joia? Isso aqui é fácil, porque eu conheço esse alto valor aqui. Ó. Por exemplo, se eu pegar um alto vetor, que é esse daqui, simplesmente o grau, tá? E multiplicar essa matriz por esse alto vetor, eu vou encontrar que isso aqui é um alto valor dessa matriz. Certo? Isso aqui é o que nós vimos também na aula passada, o segundo momento sobre aqui o primeiro. Mas tem um teorema, que eu não vou enunciar ele aqui agora, que me garante que essa matriz aqui, pelo fato dela ser positiva, dela ter algumas propriedades, dela não ser aqui redutível, etc, que esse alto valor aqui, o fato de eu ter aqui, esse alto vetor aqui, ele é positivo, só tem elementos aqui positivos, esse alto valor aqui, ele é o maior de todos. E ele é único, tá? Não tem nenhuma degenerescência. Então, eu consigo encontrar o limiar epidêmico em termos de propriedades da rede. Né? Mas tem um resultado muito interessante aqui, que é o seguinte, que é o que chamou atenção para essa área. Nós vimos, né, que em redes com lei de potência, distribuição e lei de potência, esse camarada aqui, ele é definido, né, ele é finito para gama maior do que 2. Então, as redes que a gente tem interesse, gama maior que 2. Mas esse daqui só é definido para gama maior do que 3. Então, se você fizer uma continha também, tá, que não é difícil para esses momentos, você vai encontrar que se a lei de potência for gama maior do que 3, você vai ter um certo valor, que é finito, certo? A gente encontra ele aqui. Mas, se esse expoente for menor do que 3, e a rede for muito grande, esse camarada vai tender a 0. Ou seja, numa rede que tem a propriedade de ser livre de escala, qualquer que seja a taxa de transmissão que você coloca na rede, a epidemia vai sempre se propagar. Tá? É um resultado realmente muito interessante, né? E tem várias redes que são assim. Okay? Bom, mas na prática as redes não são infinitas, mas elas são muito grandes, então é uma mensagem importante. Que quer dizer o seguinte, que as epidemias se propagam com muita facilidade em redes scale-free. A gente pode calcular a prevalência epidêmica, tá? É um cálculo bastante chato, tá, ok? Mas não é tão difícil. Você vai ter que trabalhar com as funções um pouquinho complicadas, que são funções hipergeométricas de Gauss, tá? Mas no final você consegue provar esse comportamento aqui, ok? Que ele vai com a distância ao limiar epidêmico, né? Vamos chamar de ponto crítico, tá? Com um determinado expoente, e esse expoente depende do valor de gama, tá? Se o gama for menor que 3, ele é esse valor aqui. Entre 3 e 4, esse valor, maior que 3 é 1. Tá? Que é o mesmo que a gente obteve lá no modelo aqui homogêneo, quando a gente faz a mistura homogênea. Né? Só para mostrar a diferença entre eles, isso aqui não é a solução exata, então você tem aqui, ó, que note que eu tenho a transição de fase aqui, ó, com gama menor que 3, ele vai para 0, tá? E ele vai, né, embora ele vai ter sempre uma prevalência, ele tem uma barriga, tá certo? Que é para baixo, ou seja, ele chega com uma densidade muito baixa. Tá? A mesma coisa vale aqui quando eu estou com gama entre 3 e 4, mas para gama maior que 4, ele vai linear, né? Então, se eu pegar nesse pedacinho aqui, tá certo? Essa relação aqui é muito, muito próximo do valor de lambda C, tá certo? Assintoticamente próximo, como a gente diz. Tá? Ele é linear, então ele é suave. Tá? Eu coloquei só como referência aqui o que acontece quando você estuda esse modelo numa rede de dimensão baixa. Pega, por exemplo, um reticulado, tá certo? Quadrado, onde você tem um vizinho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Matriz quadrada, por exemplo. E põe as partículas lá. O comportamento é muito diferente, tá certo? A gente tem aqui o que a gente chama de uma singularidade, né? Se você reparar aqui, essa derivada aqui, ela não é uma derivada que ela é finita, ela é infinita. Mas isso aqui é um problema mais teórico, interessante. Mas quando você simula coisas em redes quadradas, né? Que é um dos cursos que está tendo agora, se você for estar muito próximo do ponto crítico, você tem comportamentos que são bastante interessantes e complicados. Tá? Bom, voltando aqui para a teoria QMF, tá? Eu vou discutir alguns detalhes a mais dela. A gente consegue linearizar a equação também, que é essa equação que está aqui em cima. Tá? Eu copiei aquela aqui. Só você pegar o termo quadrático e desprezar,
porque você está linearizando em torno do ponto fixo ρ igual a zero. Aí você vai encontrar essa jacobiana aqui, ó, que é aquela matriz importante para a gente. Note que a jacobiana ela é função da matriz de adjacência. Tá? Então, eu já obtenho aqui o limiar epidêmico, tá? Quando o maior autovalor dessa matriz L fica positivo, tá certo? Vai ser quando o maior autovalor da matriz de adjacência está aparecendo aqui, só você substituir ele, você encontra essa relação. É um resultado muito interessante, tá? Que mesmo numa rede quenched, com condição de contatos bastante complicada, você tem que o limiar depende apenas das propriedades da matriz de adjacência que você definiu. Isso aqui também se aplica quando você tem uma matriz de adjacência que envolve, por exemplo, pesos, né, que é mais complicado do que essa aqui, tá? Que não é direcionada. Tá? Você tem que apenas garantir algumas propriedades dessa matriz, matemáticas, né, para que isso seja verdade. Mas é um resultado bastante interessante. Né? Então, mas se você pegar um resultado da literatura, estou devendo para vocês aqui, tá? A referência, eu vou colocar antes de passar o artigo, o primeiro autor chama Chung, tá sendo um PNAS de 2003, tá? Onde eles calcularam para redes aleatórias com distribuição em lei de potência, tá? Esse alto valor. Né? Então, note, tirando prefatores que podem estar aqui, né, da ordem de 1, tá? Esse maior alto valor, ele depende do expoente gama. Se ele for pequeno, menor do que 2,5, tá? Ele tem essa expressão aqui, que envolve o primeiro e o segundo momento da distribuição de grau. Mas se ele for maior do que meio, ele tem essa outra expressão. Tá, joia? Que ele vai com raiz do grau máximo. Mas, então, se você transformar isso no limiar, tá certo? É só você inverter, ó. Note que essa aqui é a mesma expressão da teoria HMF, que nós vimos a rede anílide, né? Mas esse aqui é diferente, tá? E tem uma coisa interessante, né? Nós vimos que para gama maior do que 3, tá, o limiar era finito, e para gama menor que 3, o limiar seria 0, quando a rede fosse muito grande. Aqui, né, para gama menor que 2,5, ele vai para 0, porque esse cara aqui diverge. Para gama menor do que 3, ele vai para 0 também, entre 2,5 e 3, ele vai para 0, porque nós vimos que se você tiver uma distribuição em lei de potência, tá, o cara mais conectado da rede, que é o grau máximo, ele vai sempre crescendo com o tamanho da rede. Então, se eu fizer a rede aumentar de tamanho, fica muito grande, isso aqui também vai para 0. Agora, que é o mais interessante, para gama maior do que 3, tá, quando esse momento aqui é finito, esse aqui continua indo para 0. Então, a conclusão que a gente tem é que o limiar epidêmico vai para 0 sempre, quando você tem redes com lei de potência. Tá? Mesmo que ela não seja escape free. Tá, joia? Então, é um resultado também bastante importante. Tá? A gente precisa calcular a prevalência para esse problema. É um trabalhinho também um pouco... um bom exercício, tá, de álgebra, tá certo? Para você aprender a mexer com autovetores, coisas do tipo, aqui dá para calcular. E o mais interessante é que você tem um expoente que é diferente da teoria HMF. Tá? Você tem um expoente aqui, ó, que é sempre igual a 1, ou seja, ele se aproxima sempre linear quando você vai para 0. Tá? E tem um prefator aqui que depende do quê? Do autovetor principal, que a gente chama de PVE, né? Principal Eigenvector. E o limiar depende do alto valor que corresponde a esse cara. Então é muito interessante isso, né? Porque a matriz de adjacência, através, né, de propriedades um pouco abstratas, que são os autovetores e os autovalores, você tem toda a informação sobre o processo epidêmico que está envolvido nela. Tá? Então essa é a primeira observação. Tem uma outra observação que eu não vou discutir aqui hoje, né? Que você tem outro problema aqui, que é mais complicado, que é o problema de localização. Tá? Que a gente não vai discutir, porque o nosso tempo é curto. Tá? Mas na próxima aula, se eu tiver tempo, talvez eu prepare alguma coisa para falar isso. Quer dizer, essa solução aqui pode te dar um estado que não é um estado, vamos dizer assim, que tem uma prevalência finita. Ela está num pedacinho da rede apenas, localizado. Então, é um tema também bastante interessante. Tá? A parte de simulação estocástica, eu preparei também vários slides para vocês, mas é mais também para ter um material de referência para o curso, tá? Eu não pretendia falar aqui, porque o tempo é curto, né? Eu falo até meio-dia e 10, não é, Sérgio? Meio-dia e 20.
Se quiser ficar até meio de e-mail, prolongar um pouco mais, pode. Então, não, mas eu não vou discutir a parte de metodologia, não, mas eu coloquei tudo no slide para deixar como referência. Bom, eu vou adiantar para vocês o seguinte, que é um problema que fazer simulação desses processos em redes não é um assunto trivial, não é longe disso, tá? É tão complicado assim, então, quando eu comecei a trabalhar com isso, lá em 2010, né, os meus colaboradores, que são referências na área, entre eles o pastor Satoras, eles não sabiam fazer isso de maneira estatisticamente exata. Tá? Isso gerava tantos questionamentos nos artigos que nós publicávamos no nosso grupo, que nós decidimos estudar isso de maneira cuidadosa e fazer um artigo, para a gente poder citar, né, e dar uma referência. Então, tem esse trabalho aqui, que foi o Wesley que desenvolveu junto comigo, né, que a gente tenta ser aqui bastante didático nesse artigo, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha, tem um link para vocês abaixarem, vocês podem pedir também para o Wesley ou para mim a cópia dele, se vocês não conseguirem, tá, ok? Onde a gente descreve como rodar simulações utilizadas, tá, ok? Então, aqui eu vou deixar como notas para vocês, tá? Ele envolve um método de simulação de processo estocástico que é bem conhecido, que é da década de 60, né? Que é o algoritmo de Gillespie, tá? Que a ideia é ele te dar uma maneira de você fazer simulações que são estatisticamente exatas. O que quer dizer com isso? Que se você pudesse fazer uma amostragem infinitamente grande, a sua simulação teria um resultado exato. Né? Tá, o recurso computacional ele é finito, então você vai ter uma precisão finita. Né? Mas, do ponto de vista ideal, isso pode ser feito. Então, esse algoritmo é extremamente importante quando você vai simular processos estocásticos em redes. Né? Para epidemiologia, se você pegar, por exemplo, um livro de epidemiologia muito bom que eu tenho aqui, que é o livro do Rouhani e do Killing e Rouhani, lá ele ensina esse algoritmo para simular modelos epidêmicos usando, né, para a mistura homogênea, que é bem mais simples, tá certo? Que é basicamente isso que eu estou explicando aqui. Então aqui eu dou aqui os detalhes, né, eu vou pedir para vocês depois estudarem, dúvidas podem perguntar, tá ok? E eu vou direto, tá, pro algoritmo que é otimizado, tá? Mas antes disso eu não posso deixar de falar que é a sacada desses algoritmos, porque esses algoritmos eles são fáceis de implementar se você tem uma rede que tem uma dezena de agentes, uma centena, talvez alguns milhares. Mas a gente estuda processo epidêmico, às vezes, em redes com centenas de milhões de agentes. Centenas de milhões. Tá? Eu acho que o recorde do nosso grupo aqui é estudar um processo epidêmico numa rede com 1 bilhão de agentes. Tá certo? 1 bilhão de agentes. Eu acho que o Diogo, onde a doutora chegou a fazer um teste. Mais 300 milhões nós publicamos já algumas vezes a resultado. Então, é muita gente. São muitos agentes. Então, a gente tem uma ideia que simples, porém é muito esperta. Eu vou comentar com vocês aqui que vocês podem usar isso para qualquer simulação, qualquer problema físico que envolva o processo estocástico que vocês encontrar na vida de vocês. Tá? Problema, eu falo físico, eu sou físico, qualquer problema de simulação que envolva processos estocásticos, que são o que a gente chama de processos fantasmas. São processos que não fazem nada, tá certo? Fantasmas mesmo. Fantasma não faz nada, fantasma a princípio não existe. Tá certo? Então, qual que é a ideia desses processos? Né? A gente sabe que a infecção, né, ela só ocorre, por exemplo, quando você tem um sujeito infectado e ele tem contato com um sujeito que está suscetível. Só ocorre nesse sentido. Okay? Por exemplo, se eu tiver um sujeito infectado, ele não vai conseguir infectar um contato dele que já está infectado. E nem que está imunizado. Então, essas duas taxas aqui, elas são, na verdade, zero. Tá certo? São nulas. Mas o que você faz para otimizar a sua simulação, tá? Bom, aqui os detalhes, vocês vão ter que estudar o artigo, então conversar com alguém do grupo, tá certo? Ou comigo, tá? Se você assumir que essas taxas aqui, elas existem, mas que elas não fazem nada, você consegue focar a sua simulação apenas na região onde está acontecendo coisas interessantes, que é onde você tem contatos entre infectados e suscetíveis, de uma maneira otimizada. Mas, às vezes, você vai ter também contato do infectado com o infectado. Então, você montar essa lista aqui exata é muito difícil. Mas, se você montar a lista somente dos infectados, é uma tarefa computacionalmente que é fácil. Então, você perde um tempinho
fazendo processos que não levam a nada, mas que não alteram a sua dinâmica, que não tem nenhum erro, tá certo? Você só está gastando, vamos dizer assim, processamento, mas você economiza uma infinidade de passos na hora de montar a lista com todos os processos, que ele muda o tempo todo. Você infectou um sujeito, imagina que você tem um camarada que tem 10 vizinhos, você curou ele, o estado dos pares, desses 10 pares mudam simultaneamente, você tem que atualizar isso. Quem faz programação sabe que não é uma tarefa fácil. Então, essa dica aqui é uma dica importante para vocês, tá? Olharem na hora de que for simular processos estocásticos, né? Então, aqui tem o algoritmo para o modelo SIS. Bom, não é tão complicado, tá certo? Mas está aqui, tá? É um algoritmo que ele é estatisticamente exato. Se você fizer qualquer SIS em qualquer rede, ele vai te dar um resultado exato se você fizer uma simulação com uma amostragem infinita, né? Vamos dizer assim. Ok? Quem gosta de códigos livres, tá certo? Nós temos uma página aqui, o Wesley, né? Que mantém ela, com esse código implementado em alguns em Python e em Fortran, né? Algumas versões também, umas que não são otimizadas, para você poder comparar. Então, dá uma olhadinha aí nesse GitHub, se você quiser ter uma ideia de como é o código, tá? E eu vou terminar a aula de hoje, tá? Os meus minutos que eu tenho no final aqui, comentando um tema que é um tema de físico, tá certo? Que é um preciosismo, mas que é importante quando você está estudando sistemas reais, certo? Porque os sistemas reais são finitos, tá? O fato que esse estado aqui é onde está todo mundo suscetível, você não consegue criar uma infecção do nada, tá certo? Você tem que ter um agente exógeno para criar essa infecção, né? Alguém tem que viajar de um lugar aqui para criar. Então, se esse sistema aqui, se ele for fechado, a gente fala que ele está no estado absorvente. Absorvente no sentido que a dinâmica não vai evoluir, ela vai ficar presa, né? Ela vai ser absorvida numa determinada configuração. Por mais que a taxa de infecção aqui seja grande, não importa, você não cria a infecção do nada. Você tem que ter um agente infeccioso. Mas se você pensar num sistema pequeno, finito, tá? A questão é, o que é pequeno, né? Para matemático, infinito é qualquer número que não seja infinito, né? Ele é finito. Por exemplo, o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, um matemático é finito. Para um físico é infinito. Tá certo? Então, agora, para uma rede, o que é finito? Né? Uma rede, sei lá, de 170 pessoas que estão fazendo esse curso, ela é finita. Não sei, talvez. É finita, né? Mas na prática ela é finita. Uma rede com os 200 milhões de brasileiros seria finita? Então, essa pergunta é uma pergunta que não é trivial. Tá? Definir o que é pequeno e o que é grande. Tá? Vai depender do que você está estudando. Então, só para ilustrar aqui, o Guilherme fez essa figurinha para a gente ontem, tá? A gente discutindo algumas coisas. Olha o que acontece. Aqui eu peguei uma rede que eu mostrei para vocês, que é do Karate Club. Assume que isso aqui é uma rede de contato aqui entre pessoas. E a gente rodou, né? O Guilherme rodou para a gente uma dinâmica cis, exata, tá certo? E olhou o seguinte, ó. Olha o valor da prevalência depois de T unidade de tempo. 100, por exemplo, unidade de tempo. Unidade de tempo aqui é unidade de 1 sobre μ, tá certo? De 1 sobre μ. Então, se você olha a densidade depois de um tempo 100, tá certo? No sistema que você está estudando, você vê aqui, ó, que a gente teria que um limiar epidêmico estaria aqui perto de 0,27, tá? Aparentemente. Mas se você roda essa simulação para o tempo 10 vezes maior, ele já pula aqui para 0,38, não sei. E se você aumenta ainda mais, você pula. Então, do ponto de vista de simulação, onde que está o limiar? Tá? Que eu estou falando num modelo que tem um estado estacionário assintótico, né? Então, só uma curiosidade aqui, né? Se você tentar colocar números reais, por exemplo, se 1 sobre μ for 4 dias, por exemplo, que é um tempo rápido de cura, né? De 4 dias não está infeccioso mais, né? Esse 10 mil seriam 109 anos, né? Então, a gente está falando de um problema mais teórico do que prático, mas é um problema que existe. Tá? Então, a gente lida com isso usando um método que a gente chama de simulação quase estacionária, tá? Que você reativa o sistema de alguma maneira. Tá? E a gente reativa esse sistema, né? Esse é um método que nós propusemos agora, tá? Para aparecer no Computer Physics Communication, a gente coloca uns agentes exógenos, como se fossem pessoas chegando na rede, mas não de maneira qualquer, tá certo? Porque eu posso ter localização, ele pode chegar que leva em conta a história com que esse sistema foi visitado. Então, tem como você contornar isso,
tá certo? Tem como você contornar isso. É um problema avançado, tá, de simulação, né, muito mais avançado do que o objetivo do curso aqui, e eu estou passando só a mensagem para vocês, tá? Então, a gente consegue medir numericamente o limiar nesses modelos, usando uma ferramenta de físico, que é medindo a flutuação da, como dizer assim, da prevalência, ok? Isso a gente chama de suscetibilidade, você tem um limiar, né? Se você, aqui tem uma escala aqui que é para não deixar isso aqui explodir, tá? Então eu estou dividindo por um número que cada vez menor, à medida que aumenta o tamanho da rede, mas você vê que você tem um pico muito bem pronunciado aqui. Se você multiplicar isso aqui por raiz de n, esse pico vai ficar mais pronunciado ainda, de n, que é o tamanho da rede, tá? Onde você consegue achar o limiar, tá? Com bastante precisão. Então, isso é um método que a gente usa bastante para determinar limiar epidêmico em simulações com estados estacionários, tá? O modelo SR que interessa para a Covid não tem. Aqui é só um resultado onde eu mostro a briga entre as duas teorias, né? Você vê que realmente, numericamente, elas são iguais quando você tem gama pequeno, mas quando você tem gama grande, né, que seria 2,8, tá? Elas são um pouquinho diferentes. E o resultado fica bem extremo quando a gente vai para gamas ainda maiores, né? Bom, estou finalizando, gente, tá? É só para falar o seguinte, os matemáticos também trabalharam com isso, tá? Eles provaram que o limiar é zero para qualquer rede em lei de potência. Isso aqui é um trabalho de 2009, tá? Que é coordenado pelo Rick DeRay, tá certo? Que é um professor de probabilidade aqui em Cornell. Então eles provaram matematicamente que esse limiar é zero para qualquer valor de gama, não usando aproximação nenhuma, tá? Usando aproximação nenhuma. E também, esse outro grupo aqui, tá, coordenado pelo Monfort, tá certo? Eles também calcularam a prevalência. Então, é um trabalho matemático extremamente complexo, né? Muito, muito mais complexo do que isso que eu falei com vocês hoje, que envolve cálculos realmente rigorosos de matemática, né? Que, longe de mim, querer mostrar para vocês o A aqui é o gama, tá ok? É o gama. Right? Você pode usar o computador para checar isso, né? Esse aqui é um resultado que a gente publicou num artigo, entre outras coisas, tá? Mostrando que, de fato, a teoria QMF, que é essa equação verde, que ela desvia da simulação, que bate, obviamente, com o resultado exato, né? Pois a simulação está bem feita, né? Então ela bate com o resultado exato. Você vê que a inclinação aqui é a mesma para a prevalência, tá joia? Então, mais detalhes aqui nesse artigo. Tem um R errado aqui, eu vou corrigir. É Physical Review Research, que foi publicado há algum tempo, com o Diogo, tá joia? E, bom, eu vou pular aqui uma coisa que eu queria ter mostrado para vocês na última aula, tá? Além das referências que eu passei para o início, aqui no início do curso para vocês, tá? Tem mais duas referências que vocês podem pedir, que elas ainda não estão ainda disponíveis online, mas são muito boas, que são, assim, boas, eu sou suspeito para falar, né? Eu fui o orientador, mas que são as teses do Wesley, tá? E do Diogo, que eu tirei várias figuras que eu estou mostrando aqui hoje. Elas vão ficar disponíveis ainda, mas tem um processo burocrático lá da biblioteca, né? Por causa da pandemia, está um pouco atrasado, mas que vocês podem pedir para a gente, tá? O Wesley provavelmente deve ter disponível na página dele, o Diogo eu não sei, tem que conversar com ele, mas que vocês podem baixar as teses deles e são referências muito boas, tá bom? Gente, eu vou encerrar, tá joia? E era isso, só isso que eu tinha programado para vocês hoje. Muito obrigado, Silvio. Você quer fazer alguma coisa, abrir para perguntas? Quer acabar agora e voltamos? Por mim, almoço aqui em casa é 1h da tarde, né? Então, você que disse, você que disse. Tá certo, aí eu fico por conta de quem quiser perguntar. Tem alguma coisa aí, alguma coisa que o Guilherme queira trazer, não? Ao longo da aula aqui, a gente foi respondendo algumas perguntas, eu e o Wesley, o Sérgio também, a não ser que tenham perguntas novas, eu acho que a gente respondeu tudo. Tá joia. Mas se alguém quiser também comentar, perguntar, um comentário geral, fica à vontade, né? Agora a gente tem um tempinho. Parece ter uma pergunta aqui da Ana Tereza. Eu acho que talvez seja interessante ela abrir para falar, que ela fala assim: obrigado pela aula, professor Silvio. Eu queria saber sobre a questão da rede quadrada e o ponto crítico. E também quando usar a matriz de adjacência ou o algoritmo de Gillespie. Então, a rede quadrada, como eu mostrei em uma das figuras, deixa eu voltar, ela seria o que eu chamei de dimensão baixa, tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Né? Quando você tem dimensão baixa, o que acontece? Aí um problema
né, que nós físicos adoramos, né? Tá aí o Sérgio, o Giovanni, que não vão me deixar mentir. O que acontece quando você tem dimensão baixa? Quando você tem dimensão alta, tipo redes complexas ou mistura homogênea, as flutuações, elas são importantes, mas você pode fazer aproximações, né, cada vez melhores para levar em conta as correções daquelas flutuações. Agora, quando a dimensão é baixa, como no caso de uma rede quadrada, né, uma rede quadrada ou uma rede cúbica mesmo, né, em 3 dimensões, não existe nenhuma aproximação que você faça que consiga levar em conta todas as flutuações espaciais. Porque você vai ter, pense assim, você vai ter aqui regiões onde você tem muita atividade e outras regiões onde você tem muita atividade, essas regiões elas não estão interagindo, demoraria muito tempo para isso. Então, não tem como você ignorar as flutuações. Então, o limiar epidêmico ele vai ser finito, tá certo? Mas a prevalência ela vai ter um comportamento que ele é não analítico. Né? No sentido matemático, né? Se você olhar aqui essa curva aqui, essa prevalência epidêmica, essa curva magenta aqui, você vê que a derivada dela, ela diverge. Isso aqui acontece, por exemplo, quando você estuda o modelo SS ou o modelo SIR numa rede quadrada. Tá? Você vai ter esse comportamento singular. Isso aqui é uma transição de fase genuína, que a gente fala em física. Né? Então, é um problema que de fato acontece. E a questão de quando deve usar o algoritmo de Gillespie, tem que usar sempre que flutuações são importantes. Se as flutuações são importantes, por exemplo, quando você está estudando um processo epidêmico que está muito próximo ali da extinção, o R está muito próximo de 1, tá? Que a gente dentro de uma população, tá? Ali as flutuações são importantes. Tá? E aí o R, né, que é da mistura aqui homogênea, ele não vai capturar bem, tá certo? Então, sempre que você tiver que as situações forem importantes, você tem que usar o algoritmo de Gillespie. Tá? Isso se o seu processo poder ser modelado como sendo marcoviano, que a coisa é muito mais complicada. Né? Os processos dos mundos reais, por exemplo, os tempos de ficção, eles não têm um processo que é espontâneo. Tá? O tempo de ficção, perdão, de cura, né? Cada pessoa reage de um jeito, cada agente tem o seu próprio tempo característico de cura. Isso pode ser colocado dentro desse formalismo que eu desenhei com vocês. Só que o mais complicado é que essa distribuição, ela não é necessariamente aqui uniforme, uma coisa exponencial que a gente fala. Ela pode ser muito mais complicada, tá? Que são processos que a gente chama de não marcovianos. Ele pode depender da história do processo. E aí é muito mais complexo. Tá? E o mundo real é assim, você fazer trabalho analítico com isso é muito difícil, mas você pode fazer numérico. Tá? Isso chama-se processos epidêmicos não marcovianos, que é um tema que é para outro curso. Tá? Mas tem sim, você tem que usar Gillespie sempre que flutuação for importante. Boa tarde aqui ainda. Eu, Maria da Graça, aqui tá como Mary, né, meu apelido, mas eu sou estudante da URGS e aí eu sou professora também numa instituição privada aqui em Novo Hamburgo, que é a Fevale, e lá a gente estuda, eu estou vinculada ao curso de medicina, e lá a gente trabalha com esses modelos epidemiológicos, sabe? E aí tu tá trazendo umas coisas, professor, assim, muito importantes, né? Porque lá a gente estuda as variantes, né? O professor Spill, que é um virologista, assim, internacionalmente conhecido, e a gente está neste grupo analisando essas questões, assim, de como imputar nos modelos matemáticos, e obviamente envolve toda essa física que tu está nos trazendo aí, para a gente colocar essas variantes, que aí, como tu estás falando agora na tua argumentação, é o fato de tu poder, quer dizer, cada sujeito reage a uma determinada situação, Isso. as comorbidades, né? O quadro clínico do paciente, vamos pensar assim, né? Das pessoas que estão se contaminando e como é que essa redução da curva de estágio aí está se comportando ao longo do tempo, e é frações de segundo isso, então é muito importante, assim, eu quero te parabenizar aí junto com o Wesley, eu não conheci o trabalho de vocês, mas eu estudo bastante coisas das Lancelot, então quando eles trazem coisas a gente já sai lendo, e eu sou matemática de formação pela URGS, né, fiz mestrado e graduação e doutorado dentro da URGS, então me interessa muito, sabe, trabalhei com cadeias de Markov, trabalhei também com coisas assim que dentro do campo do meu doutoramento ali, eram modelos de equações de Maxwell, então eu trabalhei com simulated annealing, então me interessa muito isso, sabe, então por isso que eu
pedi ali, e o Wesley me trouxe bastante as referências de vocês, eu vou estudar bastante isso, e está me sendo muito útil o curso de vocês. Eu agradeço muito pela contribuição que vocês trazem a nós e o aprendizado que nos trazem. Muito obrigada. Eu que agradeço pelas palavras, mas qual que é a minha mensagem aqui, né? Eu tenho certeza que a fração que é física aqui vai entender. Eu quero passar o seguinte, mesmo se você fizer inúmeras simplificações, esses modelos que eu falei que não estão longe de ser para realidade, você ainda tem coisas que são bastante complicadas. Bastante complicadas. Então, para você chegar a isso mais próximo, a modelagem epidemiológica mesmo, ela está um passo bem adiante disso que eu falei aqui com vocês. Hoje, eu vou falar na próxima aula de amanhã, algumas coisas mais aplicadas, que hoje, por exemplo, o algoritmo aquele modelo Gleaner, ele faz isso já há uma década, que é você fazer a modelagem que ela é direcionada por dados. Ou seja, você faz aqui uma simulação e o input dela é a quantidade de dados, e a partir desses dados você consegue inferir coisas. Tá? Mas isso o que eu discuti aqui são fundamentos, tá certo? São fundamentos, os matemáticos, né, de formação, os probabilistas, vão nos dizer que nós físicos fazemos tudo mal feito, tá certo? Os biólogos, os epidemiologistas vão dizer que nós simplificamos demais, tá certo? Que deveria ser muito mais aqui detalhado, e aí a gente fica no meio do caminho. Tá? Então, por isso que eu acho que essa parte multidisciplinar é extremamente importante, né? Deixa eu contar uma experiência aqui que eu tive. Eu fui participar de um evento que eu fui convidado, assim, inclusive um dos chairs do evento foi o Rick DeRay, né, que é um probabilista, né, um cara muito, muito rigoroso, que esses caras, né, que não gostam de coisa aproximada, coisa do tipo. E por surpresa eu fui convidado para o evento. Evento fechado para poucas pessoas, assim, acho que 30 pessoas convidadas para dentro, eles financiando tudo. E lá eu tive contato com estatísticos, com biólogos, com matemáticos, 30 e poucas pessoas, 40, acho que menos, no mesmo ambiente. E é incrível como que pessoas diferentes pensam de maneira diferente a mesma coisa. Então, essa conversa multidisciplinar, assim, é extremamente importante, tá? Então, os físicos têm muito a agregar, né, junto com os matemáticos, que já trabalham com isso há séculos, né, há um século, aqui pelo menos, e os epidemiologistas também, porque os físicos conseguem simplificar algumas coisas, mas sem simplificar demais, sabe? Então, mantendo alguma essência do negócio. Então, eu acredito que, né, nessa coisa multidisciplinar aí tem um lugar importante para os físicos. Não por acaso, né, os 3 cursos que estão sendo dados aqui são sendo dados por físicos, né? Físicos. As palestras, se vocês conferirem, as palestras, tem uma boa parcela que são físicos de formação, tá? E outros são físicos tradicionais até hoje, né? Então, a gente tem, eu acredito que, bom, estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu acredito de fato que os físicos têm contribuições importantes para dar nesse problema e vários outros, né? E vários outros. Porque acho que físico hoje não consegue contribuir muito com as questões fundamentais de física, que são muito difíceis, tá certo? Então, eu acho que por isso que tem tanto físico trabalhando com outras questões que são tão complicadas quanto, mas que tem questões abertas. O Silvio, o Giovanni, que é mais um físico, está com uma pergunta aqui, uma colocação. Obrigado, Sérgio Silva. Eu só pedi a palavra para dizer que eu assino embaixo, eu subscrevo o seu ponto de vista, né? Exatamente. Obrigado, sobre essa importância, eu quero só destacar para os alunos, né? A importância desses modelos que aparentam ser muito simples, mas que ainda guardam muita complexidade. Exato. Né? E há modelos que são muito complicados e que você termina sem descobrir o que é que eles realmente estão informando sobre o problema. Então, se você tem esse objetivo mais de pragmático, você pode usar esses modelos muito complicados que vai sair uma resposta que pode ser útil num dado contexto. Mas esse tipo de modelagem que o Silvio discutiu e que vocês viram nos demais cursos também é uma contribuição muito importante, eu diria indispensável para um problema complexo como, por exemplo, a dinâmica de epidemia. Então, só queria empurrar ainda mais sardinha para o seu lado ou para o nosso lado, porque essa contribuição, junto com os matemáticos, claro, os estatísticos, mas essa ideia de simplificar, mas retendo a complexidade. Isso. Obrigado, Giovanni. É isso mesmo. Bom, Silvio, muito obrigado pela disponibilidade, mais uma aula excelente e por ter ficado até agora respondendo.
e vamos liberá-lo e a gente continua amanhã. Deixa eu só responder a pergunta do Marcos, porque o Marcos já me perguntou, já tem um tempo. Qual que é mesmo, Marcos? Repete, por favor. Fica à vontade. Porque, deixa eu ver se eu acho aqui no chat aqui. Como é a dinâmica? Dinâmica de Langevin. Oxe, aí você está indo para um... quer dizer, existe sim, tá, trabalhos que usam essa abordagem de Langevin, tá, para estudar processos epidêmicos em redes anile. Tá? Eu conheço um artigo bastante detalhado sobre isso, mas não é muito popular. Tá? Quando você vai para redes, quando você usa simulação, quando você quer levar em conta a flutuação, mas o que você faz principalmente é cálculo tipo campo médio. E aí você usa a simulação para poder validar a sua aproximação de campo médio. Essa é a abordagem. Mas existe sim pessoas que aplicaram equações de Langevin para estudar processo epidêmico em redes. Tá? Eu posso citar um pesquisador que fez isso, que você pode pesquisar os artigos dele, né? Ele tem muitas contribuições na área, ele chama Marian Bogunyà, tá? Ele é da Universidade de Barcelona, tá? Ele tem alguns trabalhos nessa linha, tá? E, obviamente, os matemáticos, os probabilistas também têm trabalho nessa linha. Eu não sei te indicar que agora eu teria que pesquisar, mas de cabeça que eu lembro de um trabalho que eu estudei bastante, tá? Que ele tem vários trabalhos nessa linha, que ele chama Marian Bogunyà, inclusive de processos acnomarcovianos, processos epidêmicos acnomarcovianos. Tá joia? Wesley, obrigado. O Wesley colocou o site dele aí. É um outro pesquisador que vale a pena seguir. Tá? Tranquilo, tá joia, Sérgio. Gente, então amanhã a gente finaliza. Amanhã vai ser mais light, não vai ter muita matemática, não. Muito obrigado e até mais, Silvio. Um abraço. Até mais.